Vazou uma matéria que diz que o ministro Alexandre de Moraes, durante as ações que eles tratam de como um suposto golpe, tinha um informante dentro do exército, um general. Esse general fazia o jogo duplo entre pegar as informações do Bolsonaro e trazia para o ministro Alexandre de Moraes. E o Lula chegou a cotar, né, esse general. A gente vai falar sobre isso com vocês. Mas não pense que tá fácil para o Lula, não. Até porque a Marinha do Brasil mandou um certo recadinho, uma indireta para o Lula. E a gente vai mostrar para vocês qual foi essa indireta e esse recado, mostrando que os militares não estão nada satisfeitos com o Lula. O mercado, então? O mercado não quer ver o Lula nem pintado de ouro. Fizeram uma nova projeção, projeção com piora. E aí, meu amigo, é o começo da queda. Vamos falar sobre isso? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. É sempre importante ter você aqui com a gente. Pessoal, para você que não fez o download ainda dos Segredos Milionários dos Leilões, faz o download do livro, está disponível para vocês aí, tá bom? Vamos lá. Olha, vocês precisam entender uma coisa. Se tem algo que faz um presidente cair aqui no Brasil, é destruir a economia. Então, assim, não pense que a Dilma Rousseff caiu porque ela não dialogava, não sei o que, a Dilma Rousseff era boazinha. Não. Caiu porque estava destruindo a economia brasileira. Assim como o Lula está destruindo a economia brasileira. Agora a grande questão é: Lula não vai ter força para se reeleger. Ninguém vai reeleger o Lula. Né? O próprio sistema, o próprio jogo do consórcio dos políticos gosta de dinheiro. E o que adianta um país arrebentado? Né? Tem muita gente para mamar nas tetas desse governo e precisa de uma economia forte. O mercado já deu o recado. O recado foi: olha, vamos quebrar. Então está na hora de começar a repensar, né, as possibilidades para 2026. Olha essa matéria da Revista Oeste. O mercado espera uma piora na inflação e sobe projeção de juros. Se tem uma coisa que faz com que as pessoas não apoiem um presidente, é a inflação. É o preço alto das coisas. E isso está inegável com esse governo Lula. Especialistas do mercado financeiro, consultados pelo Banco Central, revisaram para cima a expectativa de inflação para 2024, para os próximos 2 anos. As informações foram divulgadas no Boletim Focus desta segunda-feira. Os especialistas esperam que o ano termine com inflação em 4,71%. Na semana passada, a expectativa era mais baixa, 4,63%. O número está acima da margem de tolerância da meta de 4,5%, estipulada no Conselho Monetário Nacional. Ou seja, juros altos, inflação alta, o Brasil é bancarrota, sem nenhum projeto econômico de país, e todo mundo já percebeu isso, chega ao ponto, ao cúmulo do Estadão, tá? O Estadão fazendo uma matéria séria. Neste momento, a Argentina ensina algo ao Brasil. Quanto mais se adia o reequilíbrio fiscal, mais amargo é o remédio a ser adotado. É o Estadão elogiando o Milei e criticando o Lula. Para você ver que, assim, não tem nem como passar pano mais. É só o nível máximo do mau-caratismo para passar pano para esse governo. O exemplo da Argentina. Enquanto o Lula da Silva resiste em fazer um ajuste fiscal e a economia brasileira lida com as consequências dessa hesitação, ou seja, dessa incompetência, né? Javier Milei adota um remédio amargo e recupera a confiança dos investidores. Ora, é inegável que a ação do Javier Milei aqui na Argentina vai ter reflexos, tá, em toda a América Latina. Né? O Milei está com 1 ano aí de gestão. Se for implementado todas as medidas motosserra e ele continuar tendo resultados positivos, a Argentina vai se recuperar, vai se tornar uma potência econômica aqui do lado, enquanto o Brasil está indo para o lixo. É como eu te disse, eu estou aqui no Uruguai, toda hora eu vejo alguém publicando ou falando sobre a comparação com o Brasil e com a Argentina. Nós estamos passando vergonha fora do Brasil, tá? Muita vergonha fora do Brasil por causa das políticas econômicas desse governo aí, né? Que é um perdulário. Olha só, o Rubinho Nunes fez a seguinte publicação, né? E quando o meme já vem pronto, 40 milhões para divulgar a incompetência petista. O governo vai gastar milhões na campanha sobre redução de gastos.
Ou seja, é um meme pronto, né? E aí, vocês começam a perceber que o Globo, vocês começam a perceber que o Estadão, tá todo mundo batendo no Lula, coisa que você não via. Afinal, o dinheiro corre solto, a Globo, o dinheiro tá lá, ó. É isenção fiscal, é benefício, é recorde de investimentos do governo federal para a Globo, né? Mas outros jornais já não estão nem aguentando mais, já estão, ó, descendo a lenha no Lula, porque realmente a situação do petista está mais grave do que você possa imaginar. E também o Congresso não ajuda, né? Com pauta verde prioritária na a Câmara, gasta 19 milhões com combustível. Despesa de 2024 tende a superar a de 2023. Os deputados podem gastar cerca de 9 mil por mês com combustível. Ó, cada deputado pode gastar 9 mil por mês com combustível. O que os caras fazem? Os caras saem da cidade deles, de avião, entram em Brasília, que é um miolim, né? Entra ali, roda um pouquinho em Brasília, volta pro avião, só fica 3 dias em Brasília, volta para sua casa e tem 9 mil por mês de combustível para gastar. O que equivale a 19 milhões durante o ano de 2024. Gente, um Brasil como esse não pode dar certo, né? A coisa está mais grave do que se possa imaginar. Então, assim, nós temos altas castas de privilégio e a tendência é que não vai mudar tão cedo. Não vai mudar tão cedo. O que eles querem fazer é, sem sombra de dúvidas, né, sangrar cada vez mais o povo brasileiro com mais impostos. Né? Teve mais um imposto anunciado agora. E aí, o governo Lula, ele está falando que vai cortar gasto aqui e ali e resolveu mirar em quem eles já querem destruir, que são os militares, que estão hoje pagando preço amargo pelas escolhas erradas que fizeram também. A Marinha do Brasil mandou um recadinho pro Lula, né? Tipo assim, tá tirando onda que tá achando que eu tenho privilégio? Fizeram um vídeo promocional e nesse vídeo, né, tem até um sósia do Haddad. Olha só isso aqui que, assim, eu achei criativo demais esse recado que a Marinha publicou no seu perfil oficial sobre a Marinha, né? E para mim foi um recado pro Haddad. O Haddad, só para você saber, disse que vai cortar os privilégios das Forças Armadas. E aí no final do vídeo, você vai ver aqui que eles ainda terminam falando, e aí? Privilégio de quê? Dá uma olhada. O navio afundou! Vai fazer o quê? Vai morrer? Não! Vocês viram aqui que tinha um sósia do Haddad, gente? Era um sósia do Haddad fazendo, não sei se é deepfake ou se era um sósia mesmo do Haddad esfregando na lama ali, né? Tipo assim, está afundando na lama, está esfregado na lama. E aqui ele está fazendo a comparação, né? De quem está curtindo a sua vida na sua casa e quem está ralando na marinha. Privilégio? Vem pra Marinha! Pois é, e aí ficou nítido que foi um recado, né? Logo depois do Haddad falar que vocês têm muito privilégios, ainda colocaram um sósia do Haddad, né? O que a gente pode extrair disso aqui? Sem sombra de dúvidas, a relação entre os militares e o governo Lula está mais estremecida do que nunca, né? Sempre é aquele negócio, né? Um negócio é polícia, o outro... Então, tem uma diferença, né? Um não se bica com o outro. A grande questão é que isso tem uma tendência de escalonar mais. Os militares estavam reclamando, estavam chateados com o Bolsonaro, que o Bolsonaro não deu todos os privilégios que eles queriam e tal. E aí, né, muitos militares falaram que o Bolsonaro não foi tão bom. Pois é, devem estar amargando hoje, né? Devem estar com saudade do Bolsonaro e amargando hoje uma saudade aí, porque o governo Lula vai detonar os militares. Vamos lá, matéria da Gazeta do Povo. Atos esdrúxulos do STF
criam desafios para professores de direito penal, principalmente, né, para eles passarem pano, né? Juízes que são ao mesmo tempo vítimas e acusadores em processos, ministros do Supremo Tribunal Federal que dão entrevistas antecipando abertamente suas posições sobre o caso que vão julgar, decisões do Supremo que antecipam leis que estão sendo discutidas nos congressos, né, no Congresso. Os atos esdrúxulos do Poder Judiciário brasileiro têm imposto um desafio para os professores da área de direito penal e direito processual penal, que lidam com os procedimentos para apurar, julgar e aplicar as penas no judiciário. Alguns deles já não sabem o que e como ensinar na atual conjuntura da justiça brasileira. Abre aspas. Aos amigos que, por consideração, compraram meu livro, pedirei que seja queimado o exemplar. Disse recentemente, via X, um professor de direito processual, logo depois da decisão do STF sobre a operação contra golpe, em que o ministro Alexandre de Moraes é relator e vítima ao mesmo tempo. A fase é de desalento. O cenário de devastação, complementou o docente, que prefere manter-se anônimo. É bem assim, né? O panorama de destruição da doutrina sobre o processo penal também é constatado pelo professor da área Rodrigo Chemin, que, em entrevista recente ao jornalista Cláudio Dantas, definiu a situação de Moraes no processo sobre o suposto golpe como um nada jurídico. Segundo ele, Moraes não é apenas suspeito no caso, ele é impedido juridicamente de ser juiz do processo. Assim, cara, até o Rui Costa falou sobre isso, então não tem o que falar, né? É assim, quem argumenta diferente, não, mas é lícito uma figura estar como vítima e julgador no mesmo processo, ou não tem noção nenhuma de direito, né? Ou é mau caratismo mesmo. Mau caratismo, vai apagar, né? O óbvio do que é o básico do direito, né? Então, a vítima não pode julgar o réu. É óbvio que todos os argumentos da vítima serão aceitos, né, pelo próprio juiz, que é ele mesmo. Então não tem o que falar, né? E realmente tá difícil. Eu hoje tenho esse diploma de direito aqui, mas é como se, assim, serve para quê, né? Serve para quê? Ó, vamos lá. Circula no STF, e essa aqui vai ser um golpe, né, para o próximo presidente da República. Circula no STF a ideia de elevar a aposentadoria dos ministros para 80 anos, né? Se esse novo teto for criado, o ministro Nunes Marques ficará no STF até 2052 e seu colega Dias Toffoli até 2047. Tá, o que é essa ideia que está circulando, né? O André Marciga, que é um advogado constitucionalista muito renomado, muito conhecido, ele falou o seguinte: circula a ideia, numa coluna de opinião, é um ato tanto quanto esquisito. O fato é que se cogita a aposentadoria antecipada de um ministro, a prorrogação do mandato de outros, para que eventual próximo governo de direita não consiga nomear ninguém. Isso é uma burla do curso do processo. Tá, o que eles querem fazer? Eles sabem que é inevitável que um próximo governo será, no mínimo, centro-direita. De forma alguma a esquerda ganha. E aí o que eles querem? Travar que nenhum ministro do STF será indicado pela direita, mas nenhum, absolutamente nenhum, né? Porque se eles aumentarem, eles vão ganhar mais 5 anos a mais, né? Atual é 75, vai passar para 80 anos, então ninguém vai ser indicado, mas absolutamente ninguém mesmo será indicado para exercer aí, né, o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, o Magno Malta, que é senador da República, perdão, ele fez uma publicação, né, ficam as palavras do ministro Fux, onde, né, foi divulgado uma parte de um trecho das falas do Fux, que ele rasga o verbo contra o STF, mas ele escancara, ele fala, olha, a última instância é o Congresso, olha o que ele fala. Essa prática, noto aqui, tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio. Não, mas nós temos que ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Eles indicam.
Pois é, falou o que deve ser dito, né? Não, no Estado democrático, a instância maior é o parlamento, é lá que deve ser decidido. Mas e daí? Né? Vai mudar o quê? Porque assim, hoje a fé nas instituições já caiu demais. Hoje, se você observar, menos de 19% dos brasileiros ainda acreditam no STF. Via de regra, é a left people, né? A galerinha da esquerda que ainda acredita. O STF, não, é imparcial. Não, não é. É imparcial porque está do lado deles, né? É parcial para eles. A grande questão é, teve gente que levantou aqui argumento, mas por que é isso só agora? É um teatro? Seria medo de perder o visto e tá tentando pagar de mais centrado? O que seria isso? Não sei. Sei que as palavras do ministro Fux foram sensatas, né? E esperamos que a sensatez impere sobre o STF, porque tá difícil, né? Tá difícil até de argumentar, tá bom? Vamos lá, pessoal, ó. Outra matéria. Cara, não adianta, esquece. A política, sabe, ela é para quem sabe jogar o jogo, né? Não adianta você pensar que vão dar conta de enfrentar o sistema por hora, não vai, né? É aquela boa e velha, se não pode com eles, junte-se a eles. Esse aqui é o Kassab, né? O Kassab, hoje grande aliado do Tarcísio, né? Centrão, totalmente centrão, né? E esse é do fisiologista mesmo. Precisar sentar no colo do Lula, ele vai sentar. Se precisar sentar no colo do Bolsonaro, vai sentar de acordo com os interesses dele, né? Então, não é projeto de país, é projeto do próprio partido. Ainda não está claro se as lideranças do Novo e o próprio governador Romeu Zema farão o mesmo movimento. O que acontece? O vice-governador do Zema, do Novo, está querendo concorrer, né, como governador de estado. Vice de Zema acerta filiação ao PSD de Fuad, ou seja, abandonou o Novo e foi para o PSD, né, do Kassab, né? Numa reviravolta típica da política tradicional, o vice-governador Matheus Simões, do Novo, está acertando sua transferência para o PSD, a convite do presidente nacional Gilberto Kassab. A intenção de Simões é ganhar competitividade com a estrutura partidária e fundo eleitoral robusto para viabilizar sua candidatura a governador em 2026. As conversas estão bem adiantadas e envolvem também a direção do Partido Novo. Ainda não está claro se as lideranças do Novo e o próprio governador Romeu Zema farão o mesmo movimento. Se não for pela filiação, irão ao menos por coligação. O PSD de Kassab virou uma espécie de refúgio contra a polarização política e ideológica que pauta as disputas eleitorais, além do pragmatismo na busca pelo poder. É um partido sem identidade política, tem 3 ministérios no governo Lula e uma secretaria no governo paulista do bolsonarista Tarcísio de Freitas, do republicano, ocupado pelo próprio Kassab. Ele ainda atua como conselheiro do governador. Simões, Zema e seu grupo político são de oposição ao governo Lula. Assim, têm atuado, mas estão determinados a mudar a rota de suas estratégias eleitorais. Zema deverá deixar o cargo em 2026, até mesmo antes do prazo de desincompatibilização, início de abril, para que Simões se fortaleça no cargo antes de tentar a eleição. Tudo indica que Zema irá disputar o Senado, né? Tudo tá levando a crer que o Zema vai ser um candidato a senador. E espero que ganhe, né? O Zema não é uma figura ruim. Mas assim, a gente vê que o jogo político está indo nesse sentido, de ter uma articulação via centrão, né? Como a matéria que falou, o Kassab, né, o PSD do Kassab, virou um refúgio político para a polarização. Ou seja, não, eu não quero estar dentro do bolsonarismo, então o PSD do Kassab me acolhe muito bem. Eu não quero estar no petismo, o PSD do Kassab me acolhe muito bem. Não, eu continuo bolsonarista, mas eu quero mais poder, mais fundo eleitoral. O PSD do Kassab cai muito bem. É o que está acontecendo, não é à toa que o Tarcísio está tão ligado, agora o Novo está indo também. Ou seja, mostra, né, que será feita uma guinada ao centro, com toda certeza para 2026. E eu prefiro, tá? Sinceramente, né, eu prefiro em relação a isso do que ao próprio PT aí no poder. General informante de Moraes foi
cotado por Lula a chefe do Exército. Olha só, general informante. General apontado como informante de Alexandre de Moraes por militares bolsonaristas, o gaúcho Valério Stanf Trindade chegou a ser cotado por Lula para assumir o comando do Exército. Logo após a vitória eleitoral, o petista o colocou como um dos favoritos para a vaga ao lado do general Tomás Ribeiro Paiva, atual comandante do Exército, e de Júlio César Arruda, que permaneceu à frente das forças menos de um mês do atual governo. Os três eram, no começo de 2023, os mais antigos generais da ativa. O movimento de Ribeiro Paiva foi determinado para que acabasse escolhido. Em 18 de janeiro de 2023, quando o clima de instabilidade ainda era grande, o militar fez um discurso inflamado, conclamando o Exército a respeitar o resultado das eleições. 3 dias depois, Lula o nomeou para o comando das Forças Armadas. Pois é, o Paiva aí, né, ficou marcado o discurso dele e ele acabou levando, mas o general, né, que era o leve trás do Alexandre de Moraes, quase assumiu o comando. É estranho, né? Assim, você vê que a atuação do Supremo Tribunal Federal hoje é mais política do que nunca, né? Então, eles não tomam mais decisões jurídicas, onde ficam ali isolados no seu canto, onde ficam ali, sabe, dando suas decisões e não opiniões, né? Mudou muito a regra do jogo, né? Então, assim, eles participam ativamente. Hoje é um poder político no Brasil, infelizmente, tá? Infelizmente. Tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouco com mais um conteúdo para vocês. Muito obrigado e até o próximo editorial.